Dando continuidade, vamos para a questão 33. A pele humana detecta simultaneamente, como a sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir, vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores tácteis que apresentam respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples, utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso do bloco, força normal, força de atrito, aplicada pela superfície da pele num bloco de massa m, e uma força externa aplicada na mola. A constante de mola é K igual a 10 Nm por metro, e a massa do bloco m é igual a 4 gramas. Na iminência de movimento, então, na iminência de movimento, a deformação da mola é 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Então vamos ver. O que interessa aqui? Primeiro, a palavra iminência é importante, porque na iminência do movimento significa que a minha aceleração ainda é zero e o atrito que eu tenho é o atrito estático. Então a força de atrito está no seu regime de atrito estático, porque ainda não tem movimento. Então vamos lá. Aqui já tem todas as forças no diagrama. Eu só preciso desenhar a força elástica. A força elástica, eu vou puxar aqui, ó, e aí nesse pedaço da mola vai aparecer uma força contrária que está tentando puxar a mola de volta. E aqui desse lado vai aparecer uma força que é a força elástica, que é causada por essa força F. Então, se a gente vir e fazer a segunda lei de Newton, né? Então pela segunda lei de Newton, a gente vai ter o seguinte, ó, que a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então qual que é a força resultante? Ó, vou considerar para cá positivo, então todo mundo que estiver nessa direção é positivo. Então eu vou ter força elástica menos força de atrito. Só que a aceleração é zero, então isso aqui vai dar igual a zero. Logo, a força elástica tem que ser igual à força de atrito, certo? O que é a força elástica? É a constante da mola vezes a deformação da mola. E a força de atrito é o atrito aqui estático, porque o bloco está na iminência do movimento, ele ainda está parado. É o atrito estático vezes a força normal. E aí, se a gente olhar, ó, esse daqui é no eixo X, na horizontal, certo? Se a gente olhar no eixo Y, o bloco, a gente vai ter a mesma coisa, que a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante, ó, eu vou ter a normal menos o peso. Só que o bloco está parado no eixo Y, o bloco não está nem pulando e nem afundando no chão, então também é zero. Então a gente sabe que a normal é igual ao peso. Então a gente pode reescrever isso aqui, trocando a força normal pela força peso, que é a massa vezes a gravidade. Então a gente quer saber o atrito estático, então vamos isolar ele aqui na equação. Tk delta x sobre a massa vezes a gravidade. Substituindo os valores e tomando cuidado com as unidades, a constante da mola está em newton por metro, está na unidade certa, 10. O, a deformação da mola está em milímetro, a gente precisa passar para metro, então é 3 vezes 10 a menos 3. A massa está em grama, tem que passar para quilograma, 4 vezes 10 a menos 3. E a aceleração gravitacional, 10 certinho. Então, simplifica. Repara que eu posso simplificar o 10 a menos 3 com o 10 a menos 3. E eu vou ter que isso aqui dá 3 quartos, que é 0,75. A... Ou, né, 7,5 vezes 10 a menos 1. O coeficiente de atrito é uma constante adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Então é 7,5 vezes 10 a menos 1. Próxima questão. O planeta anão Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi.
Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar, posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo apresenta o período de translação, t, a distância média ao Sol, e t quadrado e r ao cubo, e a razão t quadrado sobre r ao cubo dos planetas do Sistema Solar. De acordo com a terceira lei de Kepler, então aqui vem a parte mais importante. Ó. De acordo com a terceira lei de Kepler, t quadrado sobre r ao cubo é constante. E aí ele fala, a partir dos dados da tabela, qual é o período de órbita de Ceres? Bom, então repara ó, que para qualquer planeta, t quadrado sobre r ao cubo dá igual a 1, ou seja, constante. Então, pela terceira lei de Kepler, a gente tem o seguinte, ó. Terceira lei de Kepler, a gente tem que t quadrado sobre r ao cubo é constante. Então a gente pode comparar planetas. Então a gente pode comparar a Terra com Ceres. Então vamos pegar aqui, ó. O período de órbita da Terra ao quadrado, dividido pela distância de órbita da Terra ao cubo, é constante, ou seja, ela é igual, é a mesma coisa que o período de órbita de Ceres ao quadrado, dividido pela distância orbital de Ceres ao cubo. Então, o período de Ceres ao quadrado, eu posso passar isso aqui multiplicando, eu vou ter que é o período da Terra ao quadrado, vezes o raio de Ceres ao cubo, da órbita de Ceres ao cubo, e o raio da órbita da Terra ao cubo. Então agora é só a gente substituir os valores, ó, de Ceres ao quadrado. O período de órbita da Terra é 1, vezes o raio de Ceres ao cubo, a gente pode pegar aqui, ó, 21,3, a tabela já deu o valor ao cubo. E o raio da Terra ao cubo, aqui, ó, 1. Porque a gente define esses valores em relação à Terra ao Sol. Então vai ser 1 e 1. Então, o período de órbita de Ceres é a raiz quadrada de 21,3. Que pelas opções a gente pode já olhar que é 4,6. Aproximadamente 4,6. Porque é, a raiz é 21 está entre 16 e 5. Então, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 21,3 tem que estar entre 4 e 5, a única opção que tem, 4,62. Então, vamos para a próxima questão. Sabendo que correntes elétricas acima de 1 décimo de ampere pode provocar paradas cardíacas, ok. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto. Como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura, sendo a resistência do corpo humano 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura com os dois pés em contato com o chão será igual a... Então, a gente precisa lembrar da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Que é assim, ó, que a, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente elétrica. Aí repara que pelo desenho, a pessoa ela está com um pé no 900 kV, perdão, e o outro pé no 800 kV. Então qual que é a diferença de tensão? É 900 vezes 10 a terceira menos 800 vezes 10 a terceira. A resistência do corpo dela é 80 vezes 10 a terceira. E eu quero saber a corrente. Isso aqui vai me dar 100 vezes 10 a terceira. E aí eu vou dividir por 80 vezes 10 a terceira. É igual a corrente. 10 a terceira simplifica. Vai ficar 10 sobre 8. Que é 1,25 ampere. Que já é mais que suficiente para matar uma pessoa. Então, a amperagem é muito perigosa. Corrente elétrica é muito perigosa. Que corrente elétricas acima de 1 ampere já pode matar uma pessoa já. Então, questão 36. Né, então, a figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro.
destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido, N igual a 1,8. Quando θ1 igual a 90, temos o máximo valor para o ângulo de refração, que nesse caso é chamado de ângulo crítico. Dado o seno, o cosseno e a tangente de 56 graus, se o ângulo crítico medido foi 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é. Então, a gente precisa ver o seguinte, ó. O que a gente usa quando a gente tem um raio de luz atravessando para de um meio com um índice de refração para outro? A gente tem a lei de Snell-Descartes. Snell-Descartes, que diz o seguinte: N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Então, ó, repara que aqui no caso B, ó, a gente tem que o θ1 é 90 graus, então a gente vai ter N1 seno de 90 graus é igual a N2, que é 1,8, seno de θ crítico, que é 56 graus. Então a gente tem que o N1 é 1,8 vezes seno de 56 graus sobre seno de 90. Seno de 90 vale 1, então isso aqui fica 1,8 vezes seno de 56 está aqui no enunciado, que é 0,8. Então isso aqui vai ser 1,44. Então a gente já exclui a letra C e D. Caso você na hora não lembre qual que é o seno de 90, você pode fazer ali rapidinho no cantinho, ó, um ciclo trigonométrico. Ah, que beleza, ó. Certinho. Traça aqui os eixos. A gente sabe que esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o cosseno. O 90 graus está bem aqui no topo, então ele vale 1, o seno. Sem problema. E aí, qual que é a parte, agora para a gente responder de vez, ó. E se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56, ou outro caso, o índice de refração será menor. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Ó? Vamos partir dali de cima, que a gente tinha que o N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ crítico. θ1 a gente sabe que vai ser 90 graus, então esse aqui vai valer 1, seno de θ1 vale 1. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que o seno de θ crítico é igual a N1 sobre N2. Então, o que interessa agora? Ó? Se a gente aumentar o índice de refração do líquido, que é o N1, certo? E manter o N2, a gente vai aumentar o seno do θ crítico. E quanto maior o seno, repara, ó, quanto maior o seno está aumentando, aumentando, o seno aumenta nesse sentido, ó, o seno aumenta, aumenta. Repara no ângulo, ó, o ângulo aumenta, aumenta, aumenta. Ou seja, se o seno do ângulo aumenta, o próprio ângulo aumenta. Então, se a gente aumentar o N1, a gente vai aumentar o ângulo. Então, o ângulo crítico será maior que 56 graus. Alternativa A. Então, essa foi a resolução da prova da Unicamp 2023, da parte de Física. Muito obrigado.